Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de termodinâmica do livro do Senjo, capítulo 1, exercício número 53. Vamos ao enunciado. A água de um tanque é pressurizada a ar e a pressão é medida por um manômetro de vários fluidos, como mostra a figura P1.53. Determine a pressão manométrica do ar no tanque se H1 é igual a 0,2 metros, H2 igual a 0,3 metros e H3 igual a 0,46 metros. Considere as densidades da água, do óleo e do mercúrio, 1000 kg por metro cúbico, 850 kg por metro cúbico e 13.600 kg por metro cúbico, respectivamente. Bom, o objetivo do exercício é determinar aqui a pressão do ar. Então, se a gente considerar esse ponto aqui, temos aqui a pressão do ar, né, que é todos os pontos iguais. Então, a partir desse ponto, a gente pode utilizar o manômetro para encontrar essa pressão, porque temos esse ponto aqui onde conhecemos a pressão, que é a pressão atmosférica, que na escala efetiva vai valer zero. Então, vamos começar a partir desse ponto aqui, onde a gente quer encontrar a pressão, podemos escrever pressão do ar. Aí, a partir desse ponto, a gente vai analisar que a gente tem aqui uma coluna de água, né? E até esse ponto aqui, ó, né? Ou seja, no mesmo plano horizontal, a pressão nesse ponto é igual a nesse ponto. Então, a partir desse ponto aqui, que é a pressão do ar, a gente vai ir para esse próximo ponto, ou seja, descemos uma coluna, então aumentamos a pressão. Então, mais uma coluna de água, que é dado, a pressão é o ρ, que é da água, vezes aí a gravidade, tá? Vezes essa altura da coluna de água é H1. Bom, temos a pressão nesse ponto. Aí nesse ponto aqui, a gente tem o óleo. Se a gente analisar, a gente pode ver que nesse ponto aqui também é óleo. Então a pressão nesse ponto é igual a nesse ponto. Então podemos eliminar esse aumento aqui, né? Porque a gente diminui a pressão e aumenta desse lado. Então essa parte cancela com essa. Então desse ponto a gente vai para o próximo fluido. Então a gente vai descer essa coluna aqui. Continuando descendo, a gente está aumentando a pressão, está descendo, indo para o próximo ponto aí, tá? Ou seja, estamos fazendo mais a densidade do óleo vezes a gravidade, vezes a altura aí da coluna de óleo, que é H2. Nesse ponto aqui, a gente tem que a pressão é igual a nesse, porque é o mesmo fluido, né, no mesmo plano horizontal. Tá? E a partir desse ponto, a gente vai subir na coluna de mercúrio até chegar no ponto que a gente conhece a pressão. A gente subiu na coluna, diminui a pressão, ou seja, negativo, menos a densidade, que é do mercúrio, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna de mercúrio, que é o H3. Isso tudo é igual à pressão aqui nesse ponto 2, que é pressão atmosférica, que na escala efetiva, né, como queremos pressão manométrica, vale zero. Então podemos escrever aí que a pressão do ar vai ser igual. Esse termo passa para lá. A gravidade está em todos os termos, a gente pode pôr em evidência. Esse termo aqui fica positivo, então é a densidade do mercúrio, que multiplica a altura H3. Esses dois termos passam negativo, então menos a densidade da água, vezes a altura H1, menos a densidade aí do óleo, vezes a altura H2. Substituindo pelos valores que foram dados, a gente vai ter que a pressão do ar é igual à gravidade, considerando em 9,81 na unidade de metros por segundo ao quadrado, né, SI, vezes densidade do mercúrio, 13.600. 13.600 na unidade de quilo por metro cúbico, vezes a altura H3. A altura H3, 0,46 metros. 0,46 metros. Aí vamos ter menos densidade da água, 1000 quilos por metro cúbico, que multiplica H1. H1 vale 0,2 metros. 0,2 metros. Menos densidade do óleo,
850 quilos por metro cúbico, vezes a altura H2. A altura H2 vale 0,3 metro. Fecha. Na análise dimensional, tá? O que a gente vai ter? Esse metro por segundo ao quadrado vai multiplicar pelo 1 quilo, né? O quilo colocando aqui em evidência, porque está em todos os termos. Vai ficar massa vezes aceleração. Isso aqui dá Newton. Aqui dentro, 1 metro corta com cubo fica quadrado. Aqui 1 metro corta com cubo ficou quadrado. Metro corta com cubo ficou quadrado. A gente vai ter metro quadrado em evidência, vai ficar Newton por metro quadrado. Então, podemos calcular que a pressão do ar vai ser igual. Começando a conta aqui pela parte de dentro, 13.600, que multiplica 0,46 menos 1.000, que multiplica 0,2, menos 850, que multiplica 0,3. Tudo isso multiplicado por 9,81, vamos ter aí 56.907,81 na unidade de Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado, tá, corresponde a Pascal. Então, podemos responder aí na unidade de Pascal ou quilopascal, né? Deixando aqui ó, na base 10 a terceira, ó, clicando aqui no range, a gente tem 56,9, né? Ou desloca aqui 3 casas a vírgula, 56,9 vezes 10 a terceira na unidade Pascal. O 10 a terceira no SI corresponde ao quilo. Então, podemos responder como 56,9 quilopascal é a pressão manométrica do ar ali dentro. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!